Bem, antes da gente ir para a mensagem propriamente dita, o discurso escatológico de Jesus, como a gente já vem comentando, isso aqui é só uma introdução, ele é dividido em 3 partes. O discurso em si, né? A primeira parte é o princípio das dores, que aconteceu após a queda de Jerusalém. Depois nós temos a grande tribulação, que acontecerá com a vinda do anticristo. E depois a segunda vinda propriamente dita, né? A vinda de Jesus Cristo, a vinda do Filho do Homem. Jesus gostava muito dessa expressão, Filho do Homem, né? Isso aqui é a divisão básica do discurso escatológico. Ainda nesse capítulo 13, Jesus vai falar sobre a parábola da figueira, que a gente vai abordar. Hoje, eu não sei se a gente consegue terminar, porque hoje a gente tem que falar sobre a grande tribulação, que a gente não terminou, e eu não sei se a gente termina a vinda do Filho do Homem. Mas qual é o cronograma? Terminar a grande tribulação, falar sobre a volta propriamente de Jesus, só que eu não vou, porque quando a gente fala da volta de Jesus, tem vários aspectos. Jesus vai vir para resgatar os santos, os cristãos, mas Jesus também vai vir para trazer juízo, aquilo que a gente chama do dia da vingança do nosso Deus. Então, esse aspecto da vingança do Senhor, eu não vou estar abordando agora. Qual vai ser a sequência? Terminar a parte da grande tribulação, falar sobre a vinda do Filho do Homem de forma mais resumida. Eu ainda vou citar, ainda nesse contexto, algumas passagens de Joel e de Isaías. Depois, a gente vai para a parábola da figueira. Por quê? Porque se Jesus achou importante falar nessa sequência, não vai ser eu que vou mudar a sequência, concorda? Então, se Jesus falou nessa sequência, eu vou continuar na sequência, que não sou louco de mudar. Depois disso, a gente vai, não hoje, mas mais para frente, para Mateus 24. Não precisa abrir, mas só vou comentar o que está escrito aqui em Mateus 24, que é justamente quando ele fala sobre a vinda do Filho do Homem também. Na verdade, Mateus 25, quando ele vai falar sobre o grande julgamento. Por que isso? A volta de Jesus, meus irmãos, são várias questões. Uma questão é o arrebatamento da igreja, outra questão é o dia do julgamento, outra questão é o dia da vingança. Então, a gente vai trabalhar esses pontos. Depois, a gente vai para Apocalipse. Aí, em Apocalipse, a gente vai esticar e desenvolver várias coisas específicas do Apocalipse, tá bom? Então, agora, bota Marcos 13, a partir do 14, só para a gente contextualizar. Vamos ficar de pé, meus irmãos, só para fazer essa leitura. A gente vai ler do 14 ao 27. Só para a gente dar uma contextualizada e depois a gente vai para os slides. Semana passada a gente falou abundantemente sobre quem era o abominável da desolação e hoje não vou desenvolver isso. Então, vamos lá. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, que é o anticristo, que é onde começa a grande tribulação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça, nem entre para tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, você, que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, coisa que já acontece hoje, né? Operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, então, quando acabar a grande tribulação, o que vai acontecer? O sol escurecerá, a lua não dará claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, e aí finalmente, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Vamos orar, Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por mais uma oportunidade aqui estamos. Tem misericórdia de nós, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Eu não lembro qual era o slide que eu falei, isso aí. Vamos seguir aqui nos nossos slides, meus irmãos, porque fica mais fácil. Vocês sabem que esse tema, como é um tema que traz a sua complexidade, eu estou trabalhando com slides para ajudar a compreensão.
Então, o versículo que a gente acabou de ler, né? Aqui, na verdade, está o 14 e 16. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda, não vou comentar isso, se você não está entendendo. Semana passada a gente falou só sobre isso, então só pegar, está no nosso canal no YouTube. Então, agora eu vou trabalhar a partir daqui. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É muito interessante, porque Eusébio é o grande escritor da história da igreja primitiva. Se você quiser estudar sobre a história da igreja primitiva, você tem que ler a história da igreja de Eusébio. Ele comenta sobre esse fato aqui. Pode passar o slide, Cadu? Olha só. Segundo Eusébio, o grande historiador da igreja primitiva, que viveu no século IV, os cristãos se lembraram das palavras de Jesus por ocasião do cerco de Jerusalém. Lembrem-se que Jesus está profetizando a volta dele, mas também a destruição de Jerusalém. E aí, quando os soldados romanos começaram a se aproximar de Jerusalém, os cristãos se lembraram das palavras de Jesus, da advertência de Jesus. Veja, ele diz que os cristãos rapidamente fugiram de Jerusalém ao verem os soldados romanos se dirigindo para Pela, a 80 quilômetros ao norte de Jerusalém. Eles foram para outra cidade. Vai aparecer o mapa. E lá a igreja sobreviveu. Veja, esse aviso de Jesus permitiu que a igreja continuasse. Fantástico, isso tremendo. Alguns entendem que, isso aqui é muito interessante, tá, esse parênteses aqui. Alguns entendem que nessa fuga, os crentes esconderam os manuscritos das cartas e dos textos sagrados nas cavernas próximas ao Mar Morto. Então, alguns arqueólogos entendem que foi durante essa fuga que os cristãos primitivos esconderam os textos sagrados em jarros de barro nas cavernas do Mar Morto, dando origem aos famosos manuscritos do Mar Morto. Um comentário, parêntese. O original mais antigo que a gente tem da Bíblia são os manuscritos do Mar Morto. É o texto mais bem preservado e mais antigo que a gente tem do original bíblico, tá? Algum dia a gente pode falar especificamente sobre isso. Pode passar, Cadu? Veja, a Bíblia de Estudo da Reforma vai citar Eusébio. Eusébio diz o seguinte: as pessoas da igreja em Jerusalém receberam uma ordem, por meio de uma revelação concedida a homens aprovados. Aqui ele chega a dizer que Deus revelou novamente isso para alguns líderes da igreja, tá? De deixar a cidade antes da guerra e ir para uma cidade da Pérea, chamada Pela. Passa aí que eu acho que vai aparecer um mapa. Ah, tá. Pode voltar. Volta lá no versículo. Pode voltar mais um. Isso. E aí, o texto continua dizendo assim: quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar coisa alguma de casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Por que ele diz isso aqui? Quem estiver no terraço, não desça. Vou explicar. Bota naquele slide lá da casinha. Isso aqui, meus irmãos, é uma construção das casas no tempo de Jesus. Lembra muito aquilo que... É só vocês olharem para aqui, olha pela janela, que lembra um pouco a construção daqui, né? Mas como é que funcionava? As casas, as pessoas andavam por cima do telhado das casas. É a famosa laje, né? A galera pegava um sol na laje, já tinha o bronze lá de Maria. Gostaram? Mais ou menos essa, né? Você já foi num bronze, Ricardo? Não? Tá bom. Então, não tinha bronze não, mas vocês entenderam. As pessoas andavam por cima, foi só para dar um quebra-gelo. As pessoas andavam por cima desses telhados. E é por isso que Jesus fala assim: quem estiver no terraço, não desça. Por quê? Porque a escada ficava no lado de fora. Então, basicamente é o seguinte: você tem aqui, pensa que aqui é a laje, tá? Você tem aqui o telhado, mas a escada ficava para fora. Então, o que Jesus estava falando é o seguinte: quando vocês verem Roma vindo, não desça para dentro de casa. Já pega a escada e foge. Foge para o campo, porque do contrário vai morrer todo mundo. Veja, as advertências continuam e são aplicáveis ao cerco de Jerusalém. A Bíblia de Estudo da Reforma vai dizer o seguinte: as casas, muitas vezes, eram construídas lado a lado, ou muito próximas, umas das outras, de forma que se podia fugir de telhado em telhado. Pode passar, que tem outra imagem. Aqui, ó, o telhado aqui da casa, e aí a escada dava para fora. Não é igual hoje em dia que a escada dá para dentro da casa, né? Mas você conseguia andar por cima dos telhados e já sair para fora. Então, veja que Jesus,
ele, ao profetizar tudo isso, ele protegeu a sua igreja. Porque os irmãos, nossos irmãos, se lembraram disso e fugiram, deu tempo de fugir. Pode passar. Ah, para aí. Isso aqui não parece uma antena parabólica? Quando eu peguei isso aqui, eu falei, gente, tem uma antena parabólica lá atrás? Aí que eu falei assim, não, tem nada a ver, né? É um barco com uma vela. Mas parece uma antena, né? Vocês vocês estão aí? Vocês não acham nada, né? Tudo bem. Vitor, você acha uma antena parabólica? Parece. Então, se você acha, então tá válido. Pode passar. Aqui é um mapa. Eu sei que o pessoal mais moderno não sabe nem o que é uma antena parabólica, né? Que hoje em dia é tudo outras coisas. Bem, eles estavam aqui, em Jerusalém. E aí eles fogem para cá, Pérea. Mas veja, eles atravessam ao norte do Mar Morto. E o que se entende é que provavelmente nessa travessia ao norte do Mar Morto, nas cavernas aqui do Mar Morto, eles esconderam os textos sagrados. Porque qual era a ideia? Se nós formos pegos, os textos se protegem. Nós morremos, mas eles não destroem não tinha entendimento da Bíblia, né? Mas não destroem os textos sagrados. Então, eles teriam escondido os textos sagrados aqui e fugido para Pérea. Aqui, a igreja continuou a prosperar após Jerusalém, todo Israel ter sido destruído. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Isso aqui é mais dado histórico, né? E geográfico e tudo mais. Estudem geografia bíblica, tá? Geografia bíblica é muito importante ser estudado. Pode passar, por favor. E aí, Jesus continua dizendo o seguinte: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Isso aqui a gente nem precisa explicar, né? É óbvio que diante de uma guerra, a mulher grávida, e ainda mais aquelas que têm bebezinho de colo, vão sofrer absurdamente. E ele também fala isso: ore para que isso não aconteça no inverno. Por quê? Isso aqui não é nada de espiritual, isso aqui é um fato também das estações dos anos. Quer ver? Passa aí. Do ano, né? Olha o que a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, comenta. A estação em que densas chuvas deixavam os riachos transbordantes e impossíveis de atravessar. No inverno, é igual o inverno na Amazônia. Na Amazônia, o inverno não é frio, é chuva. Assim também era nessa região. Então, por que Jesus fala assim? Ore para que isso não aconteça no inverno. Porque no inverno é a época da cheia. Eles não conseguiriam atravessar os rios andando. Ainda mais a mulher grávida ou com bebê. Então, por isso que Jesus fala, orem para que isso não aconteça no inverno, tá? Veja, a estação, o inverno, em que densas chuvas deixavam os riachos transbordantes e impossíveis de serem atravessados, de modo que muitos seriam impedidos de alcançar um lugar de refúgio. Então, veja que Jesus ele tem toda uma preocupação, né? Tranquilo, gente? Também tranquilo, né? Eu acho que também de boa. Pode passar, por favor. E aqui vem algo muito interessante. Porque Jesus fala o seguinte: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Isso aqui, novamente, eu já falei isso, acho que estou falando isso quase toda semana. Diante das profecias bíblicas, a gente precisa entender que existe uma aplicação no tempo histórico do ouvinte, do leitor, e um apontamento escatológico. Porque, veja, isso aqui foi literal para os judeus? Não. Porque Jesus vai falar assim, vai ter uma tribulação tão grande como nunca houve e nunca jamais haverá. Ora, por mais que a destruição de Jerusalém tenha sido gigantesca, houve uma destruição muito maior depois. Quando? Hitler. Com Hitler foram mortos 6 milhões de judeus. Campos de concentração, câmaras de gás, eu não preciso detalhar isso que vocês conhecem. Então veja, a destruição ocorrida na Segunda Guerra com o Holocausto foi maior do que a ocorrida com os judeus aqui. É claro que no momento em que o templo foi destruído, nunca tinha tido algo daquele porte. Mas então, o que Jesus está se referindo quando ele fala assim, e nunca jamais haverá? Ele está falando do dia do julgamento final. Aí sim, essa é a aplicação. Porque no dia do julgamento final, e aqui vejam, aqui ainda não é o julgamento, né? Aqui é o finalzinho da grande tribulação. Porque entendam, meus irmãos, Satanás, por mais que ele atue no mundo, e quando a gente for para o Apocalipse a gente vai desenvolver isso,
o Espírito Santo ainda está freando Satanás. Quando chegar nesse tempo, o Espírito Santo não vai frear mais Satanás. E Satanás, não é que ele vai fazer aquilo que ele quiser, porque Deus continua sendo soberano. Mas Satanás vai ter um poder como ele nunca teve. E simplesmente vai destruir tudo. E aí sim vai vir algo como nunca jamais houve. Tão grande, que até depois vai falar isso, que se Deus não tivesse diminuído esse tempo, até a gente se perdia, tá? É por isso, meus irmãos, eu vou repetir isso. A gente ora para que Jesus volte, mas sinceramente, eu não gostaria de viver a grande tribulação, porque vai ser literalmente o caos, porque vai ser o reinado do abominável da desolação. Passa, por favor, vamos desenvolver. Veja, vamos lá. E aqui o meu objetivo é sempre estar trazendo também os dados históricos, tá, meus irmãos? Assim, essa é uma igreja que estuda, de verdade, tá? Então as coisas aqui não são superficialidade, pelo amor de Deus, aqui a gente vem para aprofundar a Bíblia. O entendimento histórico, tanto de Joséfo, o grande historiador, né, que viveu, que viu isso tudo, Joséfo estava lá, e Tácito, quem foi Tácito? Senador romano e historiador da revolta judaica. Aqui é interessante porque Joséfo era judeu e viu como judeu. Tácito era senador romano e viu como romano. Então a gente consegue ver os dois lados da guerra. Isso é muito interessante. É de que nunca houve sofrimento tão grande quanto da invasão de Tito em Jerusalém. Então é interessante, porque a gente vê vários momentos na história iguais a esse. No no Êxodo, quando o anjo da morte vem, diz o texto que nunca houve sofrimento como aquele no Egito, porque morreu todos os primogênitos. Aqui a gente já vê um novo sofrimento, a destruição de Tito. A destruição que Tito trouxe para Jerusalém, que ainda assim não se comparou com isso aqui, eu vou ler depois, o Holocausto nazista. E que nada disso vai se comparar com o reinado do anticristo, tá? Então vamos lá. Contudo, esse versículo exige uma compreensão escatológica. É certo que, por maior que tenha sido o sofrimento durante o incêndio de Jerusalém, não se comparou ao Holocausto nazista. Não sei se vocês já viram, parênteses, mas vejam a lista de Schindler. É maravilhoso, tá? Eu li o livro. O livro é bem denso. Se vocês quiserem ler, existem livros clássicos sobre a Segunda Guerra. A lista de Schindler e o Diário de Anne Frank, né? Quem nunca leu, fica aí a leitura, a dica. O livro ele é bem denso, o filme é maravilhoso. Agora, não é um filme que você vai ver e vai ficar feliz, né? Você vai chorar, mas é muito bom. A lista de Schindler, né? Que é uma história real. Só para se você quiser ter uma noção do que foi o Holocausto nazista. Toda aquela questão de o Auschwitz, e que foi o maior campo de concentração, né? E tudo mais. Voltemos para cá. Portanto, esse versículo claramente aponta para o reinado do anticristo. Isto torna-se evidente no versículo que se segue. Como é que eu posso afirmar que o que Jesus está falando aqui é do anticristo? Fácil, pode passar. Por causa disso aqui. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, gente, olha isso aqui, ninguém seria salvo. Isso aqui tem... ajuda a gente a baixar um pouco a nossa bola e a gente ter humildade de que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, lembra do que o salmista fala? Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles já nos teriam engolido vivos. É claro que o salmista não está falando disso aqui, o salmista Davi está falando das rebeliões que ele sofreu, e também de quando Saul queria matá-lo, né? Mas veja, gente, e aí, semana passada, domingo de manhã, a gente trabalhou a questão da predestinação e livre-arbítrio. É por isso, versículos como esse, que me fazem defender aquilo que eu defendi. Que a Bíblia, ela fala sobre predestinação e livre-arbítrio ao mesmo tempo, que uma coisa não anula a outra. Porque, olha só, nós não somos os eleitos? Somos, veja, por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou. Mas se Deus não tivesse abreviado, até nós, os eleitos, iríamos nos perder. Então, gente, eu não vou entrar na predestinação e livre-arbítrio novamente, mas é um fato. E por que eu estou falando isso? Louvemos a Deus por sua misericórdia. Porque se não fosse Deus, meus irmãos, se não fosse Deus, não tem nem o mais crente dos crentes ia.
E aí agora imagina como vai ser a dor e a destruição desse período, em que nem o mais santo dos santos sobreviveria, manteria a sua fé. Então veja, se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa da sua igreja, os eleitos da igreja, que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, é algo que eu também defendo. Se o mundo, eu sei que o mundo nunca vai entender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas se o mundo fosse capaz de entender, o mundo tinha que agradecer a nós. Porque é por causa de nós, os eleitos, que as coisas não viraram um pandemônio. É por causa da igreja que o Espírito Santo continua. Porque se não fosse por nós, soltava Satanás e simplesmente, meus irmãos, ia ser... Bem, mas, glórias a Deus. Pode passar, por favor. E aí, Jesus, ele vai dar também uma cutucada. Cutucada não, uma exortação. Tá tranquilo até aqui, gente? Acho que tá de boa, né? Sem maior dificuldade. Ele vai falar algo, o seguinte. E esse aqui é um alerta fundamental. Porque por mais, e é óbvio que a gente ainda não está na grande tribulação, e a mensagem da semana passada eu defendi isso, é só ver. Isso aqui já começou a acontecer. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo. Meus irmãos, cuidado. Por exemplo, quando eu falo aqui, Jesus está aqui, eu não estou dizendo que Jesus só está aqui. Jesus está aqui porque onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Mas qualquer igreja que pregue a palavra, Jesus está lá também. Não importa a denominação, não importa quem é o pastor, não importa quem são os membros. Se alguém virar para você e falar assim, Jesus só está aqui, isso é anticristo. Meus irmãos, Jesus está em todos os lugares aonde se professa a palavra do Senhor. Por isso que cuidado com lugares. Ah, não, eu vou orar num lugar tal. Se você acha que orando num lugar tal, Deus vai te ouvir mais ou vai te abençoar mais, isso se chama idolatria. Porque, na verdade, você não está indo buscar Deus. Você está indo buscar o quê? O lugar sagrado. Meus irmãos, o seu quarto é tão sagrado quanto o mais alto monte. A questão não é o monte ou o quarto, a questão é como o seu coração está diante do Senhor. Então, cuidado. Cuidado. Se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem. Então, com todo amor e carinho, quando você acredita, você está caindo porque te falta conhecimento, porque Jesus já tinha dito, não acreditem. E aqui eu comentei isso com relação a lugares, mas também cuidado com pessoas. Pessoas. Eu gosto muito de algo que o pastor Ivelto fala e faz. Já pude falar com vocês inúmeras vezes. Quando eu estava em Cascadura, eu vinha direto do trabalho, então eu chegava mais cedo. E às vezes só estava eu e o pastor Ivelto na igreja. A gente ficava no portão. Eu sempre gostei muito de conversar com o pastor Ivelto. O pastor Ivelto é um homem de uma sabedoria gigantesca. E algumas vezes passava uma pessoa na porta e falava assim, o pastor está? Aí eu olhava assim para o pastor Ivelto. Se ele falar que está, ok. Se ele não falar nada, quem sou eu? Aí o pastor Ivelto falava assim, por quê? Aí a pessoa falava assim, não, porque eu queria que o pastor orasse por mim. Aí toda vez o pastor Ivelto falava assim, e por que você não ora? Meus irmãos, eu não estou negando que exista unção, lógico, não estou negando isso. Mas o ponto qual é? É que você tem acesso ao Pai. O véu foi rasgado. Tenha a ousadia de adentrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, é o que diz o autor de Hebreus. Por que eu estou dizendo com isso? Cuidado para não achar que Jesus está numa pessoa e só naquela pessoa. Não estou negando que Deus usa pessoas específicas com dons específicos, que existem pessoas que têm o dom da cura divina, eu não estou negando isso. Algumas denominações negam, está errado, porque a Bíblia não nega. Eu não posso negar aquilo que a Bíblia não nega. Sim, existem algumas pessoas que têm o dom da cura divina. Mas quem cura não é a pessoa com o dom. Quem cura é Cristo.
Então, cuidado. Cuidado. Se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele. Não acreditem, não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus. Então, por favor, meus irmãos, mas glórias a Deus, aqui e eu falo, porque eu conheço vocês, somos uma igreja madura. Isso não é detrimento. Eu não condeno os outros, mas eu elogio os meus. Então, somos uma igreja madura, vocês são maduros, glórias a Deus por isso. E aí, Jesus vai falar o seguinte, olha só, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, que não são um nem dois, são assim, aos montes. E olha só, operando sinais e prodígios. Meus irmãos, com todo carinho, quando você se deixa levar por sinais e prodígios, isso é uma infantilidade gigantesca. Ah, mas milagre. Israel viu o mar abrir e aquela geração inteira morreu no deserto, tendo visto o mar abrir. Só sobrou Josué e Caleb, né? Eles viram o mar abrir, eles viram uma coluna de fogo, eles viram descer maná do céu, eles viram o anjo da morte passar por cima da casa. E do que adiantou esses milagres? Nada. Jesus ressuscitou, subiu aos céus, e tem gente que até hoje quer falar que Jesus não existiu. Só a graça. Então, não se impressione com sinais e prodígios. Ah, mas eu fui lá e fui curado. Gente, olha só. Deixa eu explicar algo. Vamos supor, eu entendo. Você está com seu filho doente. Tu já foi no médico, tu já foi na igreja, tu já foi, já orou, já fez e não aconteceu nada. Alguém vira para você e fala o seguinte, olha só, tem um profeta lá, sei lá, já perito, vai ter que pegar o trem até o final, lá na terra, que lá tem um profeta que cura. Tu chega lá e o cara é 100% safado. Ponto. O cara é 100% safado. Ele vai te cobrar dinheiro para orar pelo seu filho. Seu filho pode ser curado? Pode. Você fala, como? Por causa, primeiro, da misericórdia de Deus. Segundo, por causa da sua fé. Não da sua fé no profeta, mas da sua fé no Deus que pode usar aquele profeta. De modo que, na prática, você não precisava dele. Bastava você orar a Deus. Então, sim, pode acontecer. Só que, por que eu estou pontuando isso? Que o poder não está no indivíduo. O poder está em Deus. E cuidado, porque veja, surgirão falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar quem? Se possível, quem? Os próprios eleitos. Meus irmãos, entenda uma coisa, os falsos profetas não é para enganar o mundo, porque o mundo já está enganado. O mundo, não acha que o falso profeta se levanta para enganar o ímpio. O ímpio já está no engano. Você não precisa enganar quem está enganado. Você não precisa mentir para quem já está na mentira. O falso profeta se levanta para enganar quem? Os próprios eleitos. Você e eu. Então, cuidado. Cuidado. Como é que você vai saber? A gente já pregou sobre isso também, não vou desenvolver. Mas 1 João vai falar que nós temos que julgar os espíritos. Tá no YouTube, tá? Aquele que confessa Jesus Cristo é de Deus. Aquele que não confessa, não é. Então, se a pessoa não prega Jesus, é do diabo. Ponto, acabou. Mas você tem a Bíblia para isso, né, meus irmãos? Então, por favor, pode passar. Então, vamos lá. Isso aqui, eu fiz esse slide aqui bem empolgado. Sinais e prodígios não são sinal de cristianismo. Não ache que sinais, prodígios, milagres, seja lá o que for, são sinal de cristianismo. Não é. Sinais e prodígios não formam fé, não produzem fé. Israel foi o que a gente acabou de falar, né? Os próprios discípulos, meus irmãos. Quer ver um exemplo claríssimo disso aqui? Pedro. Pedro está vendo Jesus andar sobre as águas. Tem coisa mais impressionante que isso?
Pedro está andando sobre as águas, porque Pedro bota o pé e começa a andar, e ainda assim formou fé? Não, porque ele vai começar a afundar. Então, sinal e prodígio não cria fé. Até porque fé não vem de ver. Pelo contrário, fé vem de ouvir a palavra. Porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Observe que existe uma intencionalidade do mal em enganar diretamente os eleitos. Jesus já está nos avisando para que não caiamos nesse erro. Pode passar, por favor. E aí, aqui, ó. Se você cair em enganação de profeta de rede social, no dia do juízo, Deus vai mostrar essa mensagem para você. Vai aparecer lá no telão, assim. Henrique, você estava na igreja, Henrique. Como é que... Aí vai estar lá Miguel com a espada de fogo assim, falar, Henrique, aqui você. Aí vai ter uma câmera que vai estar pegando teu rosto aqui, uma câmera dos anjos. Tem anjo voando aqui filmando. Não tem não, relaxa. Mas vocês pegaram a visão, né? Segundo a avó do Renan, teve uma vez que eu preguei, ela virou para mim e falou o seguinte, eu senti o anjo passando na minha perna. Eu falei, opa, eu não sabia que o anjo voava tão baixo assim, né? Debaixo da... Mas tudo bem, glória a Deus. Melhor sentir um anjo que sentir outra coisa, né? Então, amém. Eu não nego nada. Cada um com o seu... Né? Deus que sabe. Pois bem, mas estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Então, meus irmãos, Jesus já deixou claro o seguinte, olha só, já está avisado. Vou dar um exemplo que vocês vão entender. Meio-dia, tu vai sair de casa, tá um sol de rachar. Sabe aquele sol que tu não consegue dar 2 passos sem sair queimado? Sabe qual é? Aí tua mãe vira para você e fala o quê? Filho, leva o guarda-chuva. Aí tu fala, pô mãe, tá de brincadeira, olha esse sol. Se tua mãe falou, filho, leva o guarda-chuva, o que vai acontecer? Meu irmão, não vai chover pouco não, vai chover muito. Vai fechar a rua de chuva, vai inundar, o carro vai morrer. Se com mãe acontece isso, é sempre assim, né? A tua mãe fala assim, filho, leva o casaco que vai fazer frio. Não vai não, mãe. Aí tu congela um pulmão inteiro por causa do frio, né? Porque acontece essas coisas. Mas tudo bem, voltando para cá. O que dizer do próprio Jesus Cristo que está falando, olha só, estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Então, meus irmãos, assim, a Bíblia deixa claro que ninguém pode dizer que foi pego de surpresa, tá? Porque ninguém foi. Gente, de boa até aqui? Tranquilão? Tranquilo? Porque com isso, a gente termina a grande tribulação. E aí, o que vai vir depois? Pode passar. Só ler alguns comentários, né? A Bíblia de Estudo da Reforma. Jesus adverte os seus seguidores a respeito da iminente destruição de Jerusalém, que se cumpriu durante a revolta judaica contra os romanos. Já expliquei tudo isso. Esses eventos prefiguravam o fim do mundo. Jesus nos diz essas coisas, a fim de que estejamos preparados para resistir ao mal e anunciemos o evangelho com mais fervor, enquanto ainda temos tempo para fazê-lo. Quando voltar no dia derradeiro, Jesus julgará com ímpeto e trará destruição. No entanto, isso aqui que é fantástico, Deus defende o seu povo em todos esses acontecimentos, ancorando os que creem em Jesus Cristo por meio do seu Espírito Santo. Creia em Jesus. Saber dessas coisas é para nós crermos em Cristo, porque com Ele nós permaneceremos. Tá bom? Pode passar. E aí, finalmente, creia em Jesus que você vai sobreviver e vencer a grande tribulação. Essa é a moral da história, esse é o mote. Mas como é que vai ser a vinda do Filho do Homem? Como é que vai ser a volta de Jesus? Eu não vou explicar tudo hoje, porque eu vou precisar ir para Mateus 25 e depois eu vou precisar ir para o Apocalipse para explicar isso. Mas eu vou pegar aquilo que o próprio Marcos diz e aquilo que Joel e Isaías comentam. Então, hoje vai dar tempo, vamos comentar sobre como é que vai ser, então, a vinda de Jesus. E aqui, a gente tem o último momento escatológico. Aí você pode falar assim, mas aonde entra o arrebatamento aí? Aonde entra o milênio? Aonde entra os 7 anos? Isso tudo é quando a gente chegar no Apocalipse. Calma, calma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Quanto ao que é a vez de comer ou vestir. Concorda, Ricardo?
Que bom, porque está na Bíblia, se tu falar que não concorda, a gente ia ter um problema, né? Mas glórias a Deus por isso, né? Que se tu falar que não concorda com o versículo, a gente ia ter uma dificuldade. Mas como é que vai ser? Bem, vamos ver, passa aí. Não vai ter imagens, tá? Eu até pensei assim, vou botar uma imagem, mas aí pegar uma imagem da inteligência artificial. Quem está fazendo essas coisas agora é o Jean, né? O Jean está botando, como é que é? O Homem-Aranha comprando fruta. Vocês já viram lá? Estou fazendo propaganda de graça do Instagram do Jean. Depois ele pode me dar né, alguma coisa. Mas isso aí, vejam lá. Vamos lá. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, então já acabou a grande tribulação, Jesus vai voltar. O que vai acontecer? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Bem, a gente precisa entender isso aqui. Isso aqui é literal? Eu vou dizer que isso aqui é figurado. Como assim? As estrelas vão cair? Não são as estrelas... Gente, é simples. Não é o sol caindo na terra. Se o sol caísse na terra, o sol é 20 vezes maior que a terra. Não ia precisar nem chegar perto e evaporar tudo. Então, não é isso. Agora, será literal que vai escurecer tudo? Provavelmente sim. Provavelmente o que vai acontecer é que vai escurecer tudo. Agora, isso não é mais o importante, tá, meus irmãos? Diante desses textos, a gente tem que ter cuidado para não querer ficar pegando, né? O que significa, então, vai ter uma chuva de meteoro? Então, quando o cometa Halley passar e Jesus voltando? Não é isso. O ponto qual é? Ao falar sobre isso, a natureza vai ser modificada, eu vou explicar isso. Então tem esse aspecto de que a natureza vai ser modificada e tem um motivo para isso, eu vou explicar. Mas o outro ponto qual é? É que, isso sim é literal. Quando Jesus voltar, não importa onde você estiver, todo mundo vai ver. É isso que ele está dizendo, que não deixa claro, tá? Então vamos caminhar, pode passar. Olha o que Joel fala sobre esse momento. Agora eu vou pegar alguns textos auxiliares e fazer alguns comentários. Só fazer um comentário antes de ler. Joel e Isaías, também aquilo que eu falei, tem um duplo cumprimento da profecia, tá? Joel apontava para um ataque específico contra Israel e também para a volta de Jesus. A mesma coisa de Isaías. Eu não vou comentar sobre o momento histórico que se cumpriu essa profecia de Joel. Não vem ao caso agora. Eu só vou pegar a parte escatológica. Então vamos lá. Eis que naqueles dias e naquele tempo, no dia do julgamento, tá? Em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Por que vai mudar a sorte de Judá e de Jerusalém? Porque Judá e Jerusalém estava sendo destruída pelo anticristo. Então Deus agora vai mudar tudo, porque ele está voltando. Congregarei todas as nações. Por que ele vai congregar todas as nações? Porque vai vir, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todo povo, toda língua, que Jesus Cristo é o Senhor, tá? E as farei descer ao vale de Josafá. Eu vou explicar o que significa isso. O que significa Josafá. E ali, olha só, entrarei em juízo, por isso que é o dia do juízo final, contra elas, por causa do meu povo e da minha herança. Por isso que também é o dia da vingança. Por que é o dia da vingança e por que a vingança pertence a Deus? Porque Deus vai se vingar de todos aqueles que fizeram mal contra quem? Contra o povo dele. Tá? Agora, a vingança pertence ao Senhor, não a você, não a mim. E não vem com esse papo de que Deus usa instrumentos para se vingar. Não usa, tá? Não vem com esse papo, não vai queimar no inferno junto com os outros. Não, a vingança pertence ao Senhor. Então veja, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Multidões no vale da decisão. Por que é o vale da decisão? Porque, meus irmãos, é ali que vai decidir tudo. E aí, cuidado. Porque o dia do Senhor, olha só, e aqui é Joel, hein? Tem mais tempo que Jesus, que quando Jesus falou, o dia do Senhor está perto, hein? O que você anda fazendo? No vale da decisão. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens a oferecer. A gente estava indo fazer uma visita e o Cadu botou uma música que eu já falei aqui. Cade Barneia, extra. Johnny, esta noite Johnny pedirão sua alma. Já ouviu, Henrique? Ouço, muito bom, vale a pena. É loucura, mas
É rock cristão, dos bons. E aqui, o sol e a lua se escurecem. Veja, a mesma coisa que Jesus falou, né? E as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Meus irmãos, quando soar a última trombeta, aí, não tem ouvido tampado que não vai ouvir. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo. Veja, é exatamente isso. Por isso, ao falar sobre escatologia, a gente fala sobre confiança em Deus, porque Deus será a fortaleza dos filhos de Israel. E aqui, Deus falando, eu vingarei o sangue deles. Deus vai se vingar. Gente, é literalmente isso, tá? Vingança. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado. Então, relaxa, que a justiça do Senhor vai se cumprir. Eu não vou falar especificamente sobre o dia da vingança, isso vai ficar mais para frente, tá? E o Senhor habitará em Sião. Quero fazer alguns comentários sobre Joel, passa aí. Vamos lá. A Bíblia da Reforma diz o seguinte: Josafá é um trocadilho, porque significa o julgamento de Javé, ou de Yavé, né? Vamos lá. Notemos como o dia do Senhor não ferirá o seu povo de forma nenhuma. Então, meus irmãos, se a grande tribulação vai ser muito difícil para nós, o dia da vingança não vai ter dificuldade nenhuma, tá? Porque na gente não vai acontecer nada. Bem, eu espero que esteja todo mundo aqui certinho, né? O povo seguirá abrigado no Senhor e seguro nele até a completude da glória de Deus, isto é, quando acabar tudo. Além disso, o Senhor não permitirá que nenhum mal cometido contra o seu povo fique sem punição. É o dia da vingança do Senhor. Então, meus irmãos, entenda uma coisa. Você não precisa buscar justiça própria. Não é para você buscar justiça própria ou sua própria vingança. O Senhor vai se vingar. Também não é para você fazer aquela oração assim: Senhor, manda um raio no miserável, porque você é tão miserável quanto ele, tão pecador quanto. Mas confie no Senhor, que o Senhor trará juízo. Tranquilo, gente? Entendeu? Cuidado para você não ser, né, alvo do juízo. Pode passar. E aí, Isaías também comenta isso. Vamos lá. Olha só. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. É porque tem que entender o seguinte. Aqui, Isaías está falando para o povo de Deus, mas está falando para os inimigos. Não é para nós, igreja, lamentarmos. É para os inimigos do Senhor lamentarem. Ele vem como destruição. Ele quem? O dia do Senhor. Então, o dia do julgamento final, o dia da volta do Filho do Homem, vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Se o anticristo veio destruir a obra de Deus, agora, e não vai conseguir, porque Deus não vai permitir, agora o Todo-Poderoso vai vir e vai destruir o anticristo. Tá? Por isso, todas as mãos desfalecerão, e o coração de todos se derreterá. Fica, novamente, isso aqui não é para você. Isso aqui é para os inimigos de Deus. Para nós é consolo. Isso aqui é o final da guerra, a nossa vitória. O inimigo será derrotado e humilhado. Veja, ficarão apavorados. Angústias e dores tomarão conta deles. Contra de quem? Tomará conta de quem? Dos ímpios que não aceitaram a Jesus. Por isso, se você ainda não aceitou Jesus, aceite, pelo bem da sua alma. E aí, veja, lembra lá atrás que a gente falou que esse período é comparado com uma mulher que está dando à luz. Por isso que é o princípio das dores, o começo das dores de parto, a grande tribulação, que é quando o parto começa, aqui, ó. E se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Veja que a figura é a mesma em Isaías e em Jesus. Isso é fantástico. Isso é teologia. É você entender os contextos e as conexões. Parabéns. Isso é muito legal. Olharão espantados uns para os outros. Sabe por que ele está falando isso? Quando Jesus voltar, quem estiver aqui vai olhar um para o outro e vai falar o seguinte: caramba, então era verdade. Agora deu ruim. É exatamente isso, tá? Com os rostos da cor do fogo. Já começou o fogo, né?
Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Deus vai exterminar, olha o peso da palavra, exterminar os pecadores. Então a gente tem que pedir muito misericórdia e muito perdão pelos pecados, tá? E aí, novamente, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá. Será que Jesus vai nascer, então, vai chegar, então, no nascer do sol? Bem, não faz diferença, porque se estiver nascendo aqui, lá no Japão não está nascendo, né? Então, né, não fique achando, não fique com medo sempre que você acordar para ir para o trabalho e falar assim, será que Jesus está voltando hoje? Ele pode voltar no nascer do sol lá no Japão, né? Não no nascer do sol aqui no Brasil. Isso aí. E a luz não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade. Se acha que o que aconteceu com Noé foi brabo, aqui vai ser muito pior, porque aqui não vai ter redenção mais. E os perversos, por causa da sua iniquidade. Farei, olha isso aqui, cessar a arrogância dos atrevidos. Quem são os arrogantes e atrevidos? Ou os atrevidos arrogantes? Aqueles que nunca acreditaram em Jesus. Sabe? É que a gente tem que orar a Deus para a gente não pensar em pessoas, né? Mas sabe aqueles filósofos ateus que acham que são nariz em pé? Que Deus toque, de verdade, que Deus toque no coração deles. Porque senão, quando chegar nesse dia aqui, meus irmãos, acabou, tá? Acabou. E abaterei o orgulho dos violentos. Todos aqueles que atacaram a igreja de Jesus. Todos aqueles que invadiram uma igreja. Todos aqueles que blasfemaram. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro. Mais raras do que o ouro de Orfir. Aqui o ouro de Orfir, lembra? Você é um espelho. Não tem? Não sei aí que cantam, sabe qual é? Isso aí, obrigado. Portanto, farei estremecer os céus. A terra será sacudida do seu lugar. Gente, isso aqui é da proporção de mexer com a órbita da Terra. Porque ele está falando do planeta inteiro sacudir. Por causa da ira do Senhor dos exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Passa aí, deixa eu ver o que vem agora. Aqui, alguns comentários. Repare na mesma figura de uma mulher em trabalho de parto. Repare como Deus está trazendo um julgamento restaurador para a criação. Por ela ter sido amaldiçoada no Éden, agora se tornará em novos céus e novas terras. O que eu estou falando aqui? Por que vai acontecer tanta coisa com o planeta? Por que o planeta Terra vai sacudir? Por que vai descer fogo? Por que o sol vai apagar? Porque a gente precisa lembrar que quando o pecado entrou no mundo, o planeta Terra não pecou, mas Deus também amaldiçoou a Terra. Só que Deus prometeu que ia restaurar. Por que está acontecendo isso agora? Porque Deus está refazendo as estruturas, literalmente, do planeta. Deus está refazendo as leis da física, porque, veja, uma estrela cair do céu é contra a lei da física, gente. Que lá fora, no espaço, não tem cima nem embaixo. Não tem como a gravidade da Terra atrair uma estrela, é impossível. Deus está refazendo as leis da física, por quê? Porque Deus está refazendo a Nova Jerusalém. Na verdade, não é refazer a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém nunca existiu. Deus está refazendo Jerusalém na Nova Jerusalém, criando os novos céus e as novas terras. Por isso que está tudo em transformação. Deu para entender, gente? Como tudo faz sentido. E aí, novamente, é por isso que a gente não pode pegar, caramba, vai descer fogo, vai tremer, terremoto, vulcão. Gente, a gente tem que entender o que isso significa. Significa Deus refazendo. Lembra o vaso na mão do oleiro que se estragou e teve que refazer num novo vaso? Vai ser a natureza. A natureza se estragou por causa do nosso pecado. Deus vai quebrar aquele vaso no dia do julgamento. Ele não está usando essa metáfora, eu que estou usando a metáfora, tá? E vai refazer o vaso do planeta Terra, do universo, da natureza, nos novos céus e novas terras, na Nova Jerusalém. E para isso vai chacoalhar. Tranquilo? De boa, Ricardão? Que isso? Ele deu um dislike. Não creio, não creio. Renan, cadê o Renan? Tu entendeu?
Pensou pra caramba para responder. Depois tu explica. O que tu não entendeu? Esse final, olha só. A Bíblia não diz que Deus vai fazer tudo de novo. Então, é isso aqui que está sendo descrito. É Deus está pegando o planeta, está balançando para fazer tudo de novo. Está construindo tudo do zero, entendeu? Está amassando tudo para fazer de novo. Sabe demolição? Quando tu vai construir um prédio novo, aí tu demole o antigo. Eu não sei como é que é o verbo demolir. Derruba, muito obrigado. Quando Deus derruba o prédio antigo, Deus não, né? A gente vai lá com uma bola e derruba, e aí faz de novo. É isso que Deus está fazendo, só que está fazendo isso no tamanho, com uma marreta, está fazendo isso no planeta Terra inteiro. Tranquilo? De boa? É isso. Não tem nenhum mistério aqui. Isso aí. E aí, sim, e aí eu botei esse comentário aqui, que eu tenho algumas implicâncias, aqui é uma implicância boa. Olha só. Se quando Jesus voltar, as estrelas vão cair, é inútil você querer guiar sua vida por fenômenos astronômicos. Ah, não. Hoje eu não estou bem porque Júpiter tá, como é que é? Tá, sei lá, não sei como é que é o nome. Eu estou vendo se alguém vai falar para ver se eu pego quem entende, né? Gostou? Isso aí. Júpiter está em conversão, em retroversão com Marte. Meu irmão, eu lá quero saber como é que está Júpiter, como é que está Marte. Quando Jesus voltar, vai ter estrela caindo do céu. Então, se você acha que você consegue guiar a sua vida pelos signos do zodíaco, vai queimar para aprender que o que determina a sua vida não é um planeta nem uma estrela, é Jesus. Então, cuidado. Ah, não, vou ver meu horóscopo. Se teu horóscopo não falar para você se arrepender, se arrependa logo. Senão vai para o inferno. Você, o seu horóscopo, junto com o biscoito da sorte. Eu quero ver fazer biscoito da sorte lá no calor do inferno. Vai queimar a massa. Pode passar aí. Desculpa. Acontece. Algumas coisas me incomodam. Me incomoda muito crente que fica comentando sobre signo. Me incomoda muito. O que eu posso fazer? E aí, finalmente, então verão o Filho do Homem, Cristo, o nosso Salvador, nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Vou começar por esse aqui. O que significa? Que ele vai enviar os anjos para recolher os seus escolhidos. Muito fácil. Facílimo, Ricardo. Aquilo que Jesus já tinha dito, que ele vai separar o quê? O joio do trigo. É isso. Isso aqui é Deus separando o trigo do joio. É aqui que vai separar. Fica tranquilo. Deus vai separar. Porque Deus, como Deus falou para Moisés, e saberão que o Senhor é Deus que faz distinção. Deus faz distinção entre pecador e não pecador. Deus sabe o coração do homem e a intenção do coração do homem. E no dia que Jesus voltar, é por isso que Jesus falou, né? Não tente separar antes. Porque se a gente tentar separar agora, então relaxa, mas acontece coisa que não deveria acontecer dentro da igreja. Acontece, eu sei. Por que você se espanta? Não já está dito que ia acontecer? Eu sei. Mas por que a gente não pode separar? Porque se a gente tentar separar o joio do trigo agora, quando a gente arrancar o joio, vai arrancar o que também? Trigo. É o que acontece. Às vezes, acontece um pecado dentro da igreja. A gente tem que repreender esse pecado? Tem que. Mas, via de regra, acaba tendo efeito colateral com quem não tem nada a ver. Fica tranquilo. Que quando Jesus voltar, ele vai separar, meu irmão. E o joio vai queimar no inferno e o trigo não vai ser destruído. Deu para entender isso? Tranquilo? Pode passar aí, Cadu. A gente está terminando, tá? Aqui. Vemos aqui a ceifa do Senhor. Lembra? Os campos brancos estão prontos para a ceifa. Quando ele recolherá o trigo do joio. E assim como ele disse para Moisés, o Senhor faz distinção. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada comenta: se a primeira vinda do Filho do Homem é caracterizada por sofrimento e humilhação, lembrem-se, Jesus, quando veio na primeira vez, veio montado num jumento. Lembra que ele entra em Jerusalém, no jumentinho, o pessoal botando ramos, gritando hosana? Agora, sua vinda futura no fim será uma franca declaração de sua glória divina. Quando Jesus voltar, ele vai voltar como general, como Deus. Não que ele não tenha vindo como Deus, tá? Eu estou falando em glória e força e poder.
Tal vinda lembra, isso aqui é muito interessante, as manifestações visíveis de Deus no Antigo Testamento. Se no Antigo Testamento o negócio já era, imagina agora, com a diferença de que esta será universal. Todos vão ver, tá? Todos vão ver, pode passar. E aí, a gente vai até aqui, porque depois a gente ainda tem muito o que falar, a gente vai falar sobre a parábola da figueira, o julgamento final, o dia da vingança do Senhor. Mas por que falar disso tudo, meus irmãos? Confie em Deus. Permaneça firmado no Senhor. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com as falsas doutrinas. E confie na justiça do Senhor, que, por muito nos amar, encurtou a grande tribulação e não permitirá que nós nos percamos, mas para isso nós precisamos perseverar em Cristo. Então permaneça firmado nessa palavra, não seja pego desavisado, creia em Deus, busque o conhecimento do Senhor. Eu digo isso aqui para vocês, não dá para as 10 mensais a gente falar tudo, eu precisaria de horas e horas. Então a mensagem é para você ter um norte, para você em casa fazer seu devocional, você em casa estudar. Pega isso aqui, que aqui você tem um norte. Eu mando os slides para vocês toda semana. E disso aí comecem a estudar. Busquem o conhecimento do Senhor. Vocês têm que testar aquilo que eu falo, para saber se aquilo que eu falo é verdade, meu Deus do céu. Vocês não podem só aceitar porque eu estou falando. Em nome de Jesus, então, Cristo está voltando. Confie em Deus, não importa as circunstâncias, e em nome de Jesus, a gente vai estar lá se encontrando. Certo, Ricardo? Com o nosso Senhor Jesus, em nome dele, em nome dele. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Pode parar de gravar, por favor. Faça uma oração agora. A gente vai orar pelos pedidos de oração também.